Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. 1, 2, 3, 4, 5. Acha que acabou? Provas e redações. Não, gente, não vai ser neste vídeo que eu vou falar sobre o meu ano de estudos em 2024, mas sim a minha trajetória antes dele, toda a minha história como estudante até esse ano de vestibular. Esse meu ano de estudos, ele começou no final de 2023 e foi encerrado no dia 30 de novembro de 2024, na véspera do vestibular da UEMA. Então, vamos ao vídeo. Bem, pessoal, eu limpei aqui toda a bagunça e agora nós vamos conversar. Eu estudei do maternal até o 5º ano no Centro Educacional Menino Jesus, a chamada Escola das Irmãs, pela minha família. E foi uma época singular, sublime na minha trajetória, porque lá, como eu ainda era uma criança, sempre tem aquela sensação de sonho. É um olhar infantil que torna tudo mais bonito. E realmente era. Eu lembro das festas juninas, das aulas, dos meus amigos, de tudo. Foi uma época marcante na minha vida. As professoras me elogiavam, elas diziam que eu era uma boa aluna, porém eu conversava muito. Mas isso nunca atrapalhou nada em sala de aula, essas coisas. Na minha escola antiga só tinha até o 5º ano, então eu tive que me mudar para outra escola, que no caso foi a escola Horas Alegres, que tem do 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Gente, no meu primeiro dia de aula no 6º ano, eu tava muito nervosa. E eu prometi a mim mesma que eu ia entrar com o pé direito, para as coisas darem certo, né? E eu acho que deu. Mas ainda assim, com todo esse nervosismo e ansiedade, eu cometi 2 gafes. A primeira, que eu confundi o horário do intervalo, porque na minha escola antiga era mais cedo, umas 9h10, 9h15. Aí quando bateu esse horário, lá no Horas, eu pensei, nossa, agora é a hora do lanche. Fui arrumando as minhas coisinhas, só que quando eu já estava praticamente na porta, a professora olhou assim para mim e falou, Maria Eduarda, onde você pensa que vai? Aí eu falei, não, professora, eu vou pro intervalo. Ela me falou que o intervalo ia ser só 10 horas. Aí eu fiquei, meu Deus, eu vou ter que esperar mais um horário para comer. Mas eu aguentei tranquila, galera. E a outra gafe, não diria que foi uma gafe, assim, foi só um estranhamento. Foi que quando o horário bateu, todo mundo saiu ao mesmo tempo. E na minha escola antiga, ainda que quando o horário batia, quando dava o horário, a gente se organizava em fileiras, aí cada pessoa ia saindo pausadamente. Era bem engraçado, eu até estranhei isso um pouco, mas depois eu me acostumei. No 6º ano, teve muito esse clima de se acostumar com a nova realidade, até porque eu era novata, então eu tive que criar um novo círculo de amizades, essas coisas. No 7º ano, foi a consolidação dessas amizades e eu comecei a me destacar como aluna. No 8º ano, foi a época da pandemia, em 2020. E eu percebi que, embora eu fosse uma aluna que gostava de estudar, que se esforçava, às vezes eu era muito relaxada. E não que isso me prejudicasse nas minhas médias, de forma alguma, mas isso atrapalhava o meu processo de aprendizagem, porque eu percebi nessa época que eu estava sendo uma aluna de estudos de véspera de prova, sabe? Eu estudava, fazia todas as atividades, fazia tudo certinho, mas eu só realmente tentava aprender, entre aspas, o conteúdo na véspera da prova.
conseguia notas boas, às vezes fechava, mas isso não estava me ajudando a absorver de fato o conteúdo. Então foi nessa época que eu percebi que a gente teve que ficar longe da escola, né? Porque foram uma das medidas da quarentena. E eu tive esse ócio produtivo de refletir como estavam sendo as minhas atitudes em relação aos estudos. E eu mudei a minha perspectiva. Eu passei a estudar não para tirar uma nota alta na prova, mas sim para realmente aprender. E também foi nessa época que eu decidi que eu realmente queria fazer medicina, porque até antes eu estava convicta que eu seria uma juíza, como a personagem do Outro Lado do Paraíso, que eu me inspirei nela. Então, eu estava muito convicta disso, mas foi na aula de biologia, era até sobre sistema endócrino, que eu decidi, não, medicina é realmente o que eu quero fazer. E eu comecei a pesquisar coisas de vestibular, de Enem, como é que a gente fazia para entrar na faculdade. Também comecei a ver coisas de redação, só que eu acabei entrando muito em atrito com a minha família, porque eles disseram, não, Maria Eduarda, tu ainda tá muito nova para se preocupar com isso, aproveita a escola, estuda, eles falavam exatamente isso, estuda só os assuntos que a escola dá e tá tudo certo. Ainda bem, de certo modo, que eu não ouvi eles, que eu fui bem teimosa. Isso me ajudou muito a desenvolver uma certa tranquilidade e me deixar mais consolidada no meu ano de vestibular, porque eu não estudei muito tempo no ano de 2024 comparado a outros anos. Eu descansei, né? Mas isso é para assuntos de outro vídeo. Voltando, eu também comecei a fazer redação e eu fazia com rascunho. E isso fez eu perceber outra coisa. Eu demorava muito tempo escrevendo. Tinha redação que eu demorava 2 horas e meia. Isso é um grande problema, assim, 1 hora e 20 é o aceitável, para não perder tempo para fazer as questões, claro. Então eu disse para mim, não, eu vou ter que me arriscar, vou ter que fazer sem rascunho. E no começo eu borrava muito, muito mesmo. E eu não falei isso para os meus pais, que eu fazia redação sem rascunho. Eu fui me aprimorando, de fato. Felizmente, o ano de 2020 passou e veio 2021, o meu 9º ano. E, gente, foi uma época, assim, muito boa. Assim, pra mim, eu tive ótimos anos no ensino médio, claro, mas pra mim o 9º ano, como estudante, foi disparado. Na minha opinião, né? Porque foi maravilhoso, eu ganhei várias medalhas, me destaquei ainda mais como estudante, fui reconhecida por causa disso e, assim, eu não era tão apegada à questão de nota, mas eu comecei a me destacar muito no boletim e isso foi me dando vigor para querer mais, mais e mais. Mas claro, gente, a primeira prova, e eu falo em específico, a prova de matemática me aterrorizou um pouco. Não a prova em si, mas o processo para estudar. Porque eu estava ansiosa, estava com medo de não dar conta, aí eu fiz uma promessa para Deus. Eu pedi, Senhor, se eu não... Gente, eu juro, eu estava convicta de que eu ia tirar uma nota vermelha. Aí eu falei, pedi, né? Senhor, por favor, me ajude a não tirar uma nota vermelha. E se eu não tirar essa nota vermelha, eu prometo que eu só vou manter a média 10 em todas as disciplinas que envolvam matemática, e a própria matemática. Aí eu fico agora pensando, né, que eu tava muito desesperada nessa época, porque para fazer uma promessa nesse nível, mas no fim deu certo, porque no 9º ano a minha média em matemática foi 10 e nos anos seguintes também, olha só. No 9º ano, gente, eu também 2 vezes consegui fechar a avaliação sistemática do SAS. O SAS é a plataforma de ensino que a Escola Horas Alegres utiliza para trabalhar com seus alunos. E essa avaliação sistemática, no 9º ano, possui 60 questões. E essas 60 questões são de todas as matérias, dos assuntos que são ministrados em aula
E como era que acontecia? Era um formato online, aí os estudantes eles tinham acesso às questões, ficavam 4 horas, 5 horas, no momento eu não lembro qual era a quantidade de tempo para fazer, mas era nesse horário. E, gente, na primeira eu tava muito nervosa, assim, para saber o resultado, porque eu sabia que eu ia conseguir fazer 50 mais. Aí tá bom, tava nervosa. Eu lembro que nesse dia, era pra ver o resultado, eu tava no aniversário de uma filha de um conhecido da minha mãe. Aí eu tava nervosa, gente. Mas aí quando abriu na tela e eu vi 60 de 60, primeiro lugar nacional. Eu fiquei, meu Deus do céu, deu vontade de chorar. Eu não lembro se eu chorei, mas foi muita emoção. Minha mãe ficou emocionada, meu pai depois também, que ele não estava presente. Ai, eu fiquei muito feliz e fiquei tipo, meu Deus, como é que pode? Eu não errei nenhuma questão, eu fechei a prova. Nossa, foi incrível. E na segunda avaliação sistemática, eu também consegui repetir o feito, eu fiquei imensamente feliz. Nossa, aí o pessoal até brincava dizendo que eu ia vazar o gabarito. Não, gente, que isso? Jamais, jamais. Só que aí veio a terceira avaliação sistemática, eu não consegui repetir o feito. Eu fiz 56 de 60 acertos. Foi bom, de fato. Eu decaí algumas posições nacionais, eu acho que eu fiquei na posição 130, se eu não estou enganada, mas na escola eu consegui manter o primeiro lugar. Ok, o nono ano foi incrível, eu também ganhei a medalha de ouro na Olimpíada Nacional de Ciências, medalha de ouro também na OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Eu também participei da OBMAP, passei para a segunda fase, porém eu não consegui premiação, galera. Mas a vida tem dessas coisas. Finalizei o ensino fundamental, agora nós vamos para o ensino médio. E já vamos começar aqui com uma bomba, porque eu estudei a minha vida toda pela manhã e o ensino médio, no hora, só tinha pela tarde. Gente, para eu me acostumar com o horário, foi complicado. No primeiro dia, foi um choque, tanto da turma, porque assim, a nossa turma, o nono ano B, naquela época, várias pessoas saíram, foram para outras escolas. Foram só umas 10, 12 pessoas que permaneceram e decidiram ficar na primeira série B. O pessoal da tarde, né, o nono ano C, só tinha o nono ano C pela tarde, eles decidiram que todo mundo ia permanecer e eles iam ficar na primeira série B. Aí o pessoal do A continuou no A. Gente, foi um choque de turmas e foi bem interessante, porque ali a gente quase não se conhecia, mas depois deu certo, né? E a questão do horário, nas 3 primeiras aulas eu tava me segurando para não dormir. E nem era por falta de interesse, nada disso, é porque eu tava realmente cansada, muito enjoada, nossa. Eu usava tarde até aquela época para dormir. Depois que eu dormia, eu ia começar a estudar. Então, deu uma boa bagunçada na minha rotina de estudos. Eu tive que me acostumar, mas deu certo. Aí, esse primeiro ano foi um ano de novas descobertas, né? Eu tive professores novos, modificou completamente o núcleo de professores que eu conhecia. Mas foi uma época assim muito interessante, como eu já disse. Eu melhorei na redação, inclusive o meu professor de redação, ele achou bastante interessante porque eu já tinha uma certa base e eu fazia a redação sem rascunho. Ele achou muito interessante e acreditou no meu potencial. Tanto é que eu consegui uma bolsa para estudar no curso dele, inclusive um beijo, professor Cadu. E foi muito legal. Nessa época também eu conheci pessoas novas, uma nova realidade. Então, nessa época o Enem ainda não era algo tão avassalador como se tornaria nos outros anos. Quando chegou o final do ano de 2022, tinha a prova do Enem para fazer, claro. Eu fiz, estava muito tranquila.
Falei para minha mãe que eu tinha feito a redação sem rascunho. Inclusive, é um certo mérito meu, porque em todos os anos que eu fiz o Enem, eu não fiz rascunho em nenhuma das redações. Eu fico muito feliz por isso, sabe? Eu falei pra ela ficou muito nervosa, mas deu certo, porque no ano seguinte eu descobri que eu tinha tirado 960 na redação e o tema foi maravilhoso. Eu utilizei a Constituição, foi muito legal. Agora veio a segunda série. Gente, a segunda série pra mim foi bem complicada, mas não foi por quesitos de estudos. Ok, que os assuntos já estavam no nível mais aprofundado, com maior rigor, só que a questão de comparação gritou para mim nessa época. Eu tive que lidar com isso, lidar também com questão de aparência, porque nesse ano eu comecei a usar os óculos. Eu ficava assim um pouco receosa, mas depois eu me acostumei e, gente, não vivo sem mais. Também tive que me acostumar com questões familiares, dos amigos. Foi um tempero a mais para esse ano de estudos. Só que, gente, no fim do ano de 2023, tinha o Enem de novo. E, novamente, eu estava tranquila. Já estava mais fortalecida, porque a minha média no ano de 2022 do Enem foi 695. Baixa. Para quem queria medicina, foi uma média baixa. Aí... Ok, eu fiz a prova tranquilo o primeiro dia, anotem essa informação. Quando eu saí da escola, falei com meus pais, conversei e eu fiquei, meu Deus, eu vou zerar a redação. Assim, eles estavam falando para mim uma abordagem do tema que eu não tinha feito na minha redação. Todo mundo estava falando isso, eu estava partindo para essa abordagem, sendo que a minha redação tinha analisado outro aspecto, porque o tema era o trabalho de cuidado realizado pela mulher, algo assim, eu não estou lembrando o completo. Então eu fiquei com muito medo de ter tangenciado, eu realmente achei que eu ia zerar a redação. E eu mandei mensagem para o meu professor de redação, o professor Cadu. Ele disse, não, Maria Eduarda, fica calma, tu fez isso, isso e isso. Fiz, professor, só que tem isso e isso. Aí eu fiquei nessa angústia. E eu lembro que no dia 5 de novembro de 2023, eu disse, meu Deus, eu falhei, eu vou tirar um belo zero. Assim, gente, com um pouquinho de drama, né? Mas eu fiquei com isso. E eu fiquei muito angustiada, com muito medo. No dia 6 de novembro de 2023, eu não fui para a escola, eu estava muito mal. Meus colegas me mandaram mensagem perguntando se eu estava bem. Eu disse, gente, eu não tô bem, eu tô um caco, péssima. Foi algo assim que me angustiou, me desestabilizou demais, galera. E eu acho que foi um tanto da minha negligência em redação, porque em algumas aulas eu não fazia a redação, eu preferia fazer outras questões, resolver questão, ler conteúdo, revisar algum assunto, mas eu aproveitava o tempo da redação só em casa. Eu continuava fazendo a redação semanal, tudo certinho, só que eu negligenciei um pouco, de fato. Mas a questão é que eu fui muito influenciada pelo conteúdo que eu estava consumindo na internet, que me angustiou demais. Porque, gente, querendo ou não, os influenciadores que a gente escolhe vai ajudar demais ou vai complicar a gente no nosso ano de estudos. A minha sorte é que aquele não foi o meu ano de estudos, mas eu me desestabilizei muito, muito, muito mesmo. Depois eu tive que trabalhar com esse luto, foi uma das coisas que me ajudaram para eu fortalecer a minha base no ano de 2024, foi ter superado esse sentimento. Afinal, eu não ia conquistar uma aprovação com isso pendente, entende? Quando saiu o resultado referente ao ano de 2023, a minha média foi 752 pontos. Foi um crescimento assim muito absurdo, convenhamos, de 695 para 752 foi muito bom. Porém, a minha redação, ela foi uma nota menor do que a do Enem passado, foi 920. Aí vocês vão me dizer, nossa, que drama todo, a nota nem caiu tanto assim, mas gente, vamos pensar, menos 40 pontos.
Transformando para média simples, foi menos 8 pontos de média. E isso influencia demais ali na briga pelas vagas. Então eu pensei e fiquei com isso. Foi erro meu, foi culpa minha, foi uma falha minha. E se isso se repetir, vai ser a minha aprovação na universidade pública que vai estar em jogo. E eu vou perder, eu não vou passar. Então, eu superei o sentimento de luto de não ter conseguido manter a minha nota na redação, embora minhas outras notas nas outras disciplinas tenham aumentado. E eu pensei, eu não posso tirar uma nota menor do que 920 neste ano de 2024. Não posso me dar o luxo de deixar a minha aprovação ser atrapalhada por causa disso. Então eu pensei, eu não vou pensar que eu vou falhar. O pessoal me perguntava, né, se eu tinha um plano B, se eu não passasse, eu apenas respondia. Eu tenho até medo, né, de ser mal interpretada, mas eu dizia, gente, eu não tenho um plano B. O meu plano é passar ou passar. Eu não posso me dar esse luxo de achar que eu não vou passar. Porque se eu acho, eu não vou passar, então opa, bora analisar aqui o que tá atrapalhando na minha rotina, se eu tenho que melhorar alguma coisa, mas se eu não pensei nisso, sabe? No meu ano de preparação, eu não disse, eu tô estudando, mas eu acho que eu não vou passar. Não, gente. Talvez, faltando um mês, 2 semanas, né, para o resultado, a gente pensa nisso. É normal. Mas na minha época de preparação, foi uma questão de mentalidade. Eu não pensei que eu não ia passar. Eu ia passar. Só não sabia, né, a faculdade, mas eu ia passar. Isso me deu um grande vigor, porque eu estudava tranquila. Eu vou passar. Eu só vou estudar isso, melhorar isso, mas qualquer coisa que ameace minha aprovação, eu vou estar lá e vou estar atacando, vou estar melhorando. Então, essa questão de perspectiva ajuda muito, gente, é super importante. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, me sigam no Instagram, respondam nos comentários se concordam, se discordam, sem ofender ninguém, claro. E deem like, compartilhem. Vocês, vestibulandos, não estão sozinhos. Vocês vão conseguir e espero estar ajudando, né, a contribuir nessa trajetória, que eu tenho certeza que é linda. Um beijo para vocês e deixe seu like. Tchau!